Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa. Amados, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus. Aliás, eu quero falar aqui de um assunto que eu tenho uma convicção no meu coração que você nunca ouviu ao longo de toda a sua vida como crente. Eu tenho quase certeza disso. Você nunca ouviu ninguém falar sobre isso aqui, provavelmente. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção. Você vai ver aqui que tem muita gente cansada de Deus. E Deus também já perdeu a paciência com a maioria, acredite. Eu estou lhes dizendo que por mais que Deus possa salvá-la, mas não há mais salvação para muita gente. E você vai dizer por quê? Acompanhe a mensagem e no término da mensagem, tomara que não. Mas eu sei que tem muitas pessoas me ouvindo que faz parte dessas pessoas que a Escritura vai mencionar aqui. Talvez ainda haja arrependimento, queridos. Talvez ainda dê tempo. Talvez ainda dê para fazer alguma coisa. Talvez ainda haja lugar para arrependimento com relação a alguns. Estou falando de alguns. Porque aqueles que estão cansados do Todo-Poderoso, provavelmente não há mais salvação para esses. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção e tomara que você não seja uma dessas pessoas. Alguém vai dizer, pastor, Deus é amor. É o que eu mais ouço, de fato. Deus é amor. Mas Deus já perdeu a paciência com muita gente. E hoje na graça, Deus já perdeu a paciência com muita gente. Por isso falei que você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Por isso eu peço que você redobre sua atenção. Zacarias 11:6. Olha o que está escrito. Certamente, já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um, nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei, que aqueles que lideram, que se acham dono das pessoas, né? Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Se você pegar esse versículo e olhar para os dias atuais, você vai perceber que as pessoas estão se matando entre elas. Eu vou mencionar nomes aqui e você tire suas próprias conclusões. Isso aqui não é uma crítica. Isso aqui eu estou te mostrando a realidade bíblica que as pessoas se recusam a enxergar. Deus deixou claro aqui que deixaria as pessoas nas mãos dos próximos um do outro, dos seus reis, e que não os livraria. Veja, se você pega hoje em dia, por exemplo, eu vou dar exemplo aqui. Olha a divisão que hoje em dia entre nós. E por que a divisão? Pega em tantos líderes religiosos. O líder Valdemiro Santiago, ele não se fala com Edir Macedo. Edir Macedo não fala com a Reis Soares. A Gina Duque não fala com o Valdemiro. São pessoas que estão na televisão, queridos, arrastando multidões. Eu falei que está arrastando, mas para onde? Porque o amor ao próximo é o segundo maior mandamento com promessa. A Bíblia diz que alguém que não ama o próximo não ama a Deus, nunca viu e nem conhece a Deus. Porque o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Segundo maior mandamento com promessa é amar ao próximo como a ti mesmo. Para onde será que essas pessoas estão indo? E para onde estão levando multidões? Alguém vai dizer uma crítica? Não. Isso aqui é um alerta. Não estou criticando ninguém, isso aqui é um alerta. Para você entender melhor, olha o versículo 7, diz assim: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. Destinada para a matança. Quem são essas? São aquelas que não têm sido tratadas como ovelha, mas que aceita ser tratada como objeto, que aceita ser tratada como um comércio. São aquelas que aceitam ser tratada como mercadoria, ou que aceita ser tratada como negócio. Como diz aqui,
2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Olha o que está escrito. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Como tantos outros, mercadejando, ou seja, fazendo da palavra mercado, comércio ou negócio, como você bem preferir. Aqueles que estão fazendo da palavra de Deus mercado, comércio ou negócio. É do que a Escritura fala aqui: apacentai as pobres ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. Veja, tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, a outra união, e apacentei as ovelhas, a graça. Lembra que eu falei no início que aqui não se referia dos dias passados, mas dos dias de hoje? A graça que estamos vivendo. Queridos, acredite você, desde a primeira geração chamada inocência, ela traz inocência. Segunda, consciência. Terceira, governo humano. Quarta, era de patriarca. Quinta, lei de Moisés. Sexta, graça que estamos hoje. Desde a primeira, Deus que nos ama tanto vem tentando nos salvar. E aqui estamos vivendo já o fim da 6ª geração, entrando para o milênio, que é a manifestação da volta de Cristo. Tomei para mim 2 varas, uma chamei graça e a outra união. E apacentei, tentou atrair as ovelhas. Tentou fazer com que houvesse arrependimento, fazer com que houvesse conversão. Tentou trazer as ovelhas para se tratar como ovelha. Mas você vai ver aqui que as ovelhas não quiseram. Quase todas elas preferem continuar sendo tratadas como negócio, como comércio, como mercadoria ou como objeto. Que é como a maioria está sendo tratada, é assim que elas querem ser tratadas. É assim que elas aceitam ser tratadas, não como ovelha, que é obediência. Quase ninguém quer obedecer, prefere andar na dureza do coração. Por isso, não há mais salvação para muita gente hoje na graça. Continue ouvindo e você vai entender porque eu estou falando isso. Olha o verso de número 8. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Dos 3 pastores no mês. E por que Deus deu cabo dos 3 pastores? Um é aquele que não ensinou a verdade. O outro é aquele que compra. O outro é aquele que as vende. Resumindo, aqueles que não pregam a verdade para as ovelhas. Então, perdi a paciência com as ovelhas. Também elas estavam cansadas de mim. Deus tentou livrar as ovelhas de ser tratada como mercadoria. Deus tem tentado livrar as ovelhas, aqueles que têm sido tratados como comércio. Deus tem tentado livrar as ovelhas por ser tratada como objeto. Deus tem tentado livrar as ovelhas por ser tratada como negócio. Mas elas não aceitaram. Por isso o Senhor disse: perdi a paciência com as ovelhas. Também elas estavam cansadas de mim. Quem são as que estão cansadas do Senhor? Aquelas que preferem ser tratadas como objeto, como um negócio, como mercadoria ou como comércio. Aquela que não quer obedecer, que quer andar na dureza do coração, que prefere viver preceito de homem de que andar segundo a Escritura. Os que são duros de coração, que prefere seguir os homens de que seguir o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor perdeu a paciência com elas e elas também estavam cansadas de mim, diz o Senhor. Há muitas pessoas que estão cansadas, há muitas pessoas que estão fadigadas. Elas se cansaram de Deus. Elas não querem andar em santidade, não querem andar na obediência, não querem andar segundo os preceitos de Deus, mas segundo o preceito dos homens. São aqueles que não querem andar segundo a Escritura, mas segundo campanha, que muitos vêm fazendo em campanha, um monte de envelope, campanha, um monte de envelope. São esses que estão matando as ovelhas. São esses que a Escritura diz aqui que o Senhor perdeu a paciência. São essas que o Senhor diz que perdeu a paciência com elas, porque elas estão cansadas deles, porque elas estão cansadas do Todo-Poderoso, porque elas não aceitam a palavra pura, genuína como ela é, porque elas não aceitam a sã doutrina. Elas preferem ser tratadas como um negócio, como um objeto. Elas preferem ser tratadas como um comércio. Elas preferem ser tratadas como qualquer outra coisa, menos como ovelha. Por isso o Senhor perdeu a paciência por elas estarem cansadas dele. Aí diz no versículo 9: então disse eu:
não vos apacentarei. As que estão cansadas do Senhor. O Senhor perdeu a paciência com elas e disse: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. Lembra que eu falei lá atrás de algumas pessoas que não se falam? Pessoas que estão arrastando multidão? O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. Não apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. Os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Isso aqui está se cumprindo nos dias de hoje. As pessoas estão se matando entre elas, disputando o poder. Quem tem mais gente, quem pode mais, quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, quem é mais famoso. O que quer morrer, morra. Coma cada um a carne do seu próximo. Eu não mais apacentarei. Perdi a paciência com elas, porque elas estavam cansadas de mim. Sabe aquela pessoa que só vai na igreja se o pastor fizer campanha? Tem alguns daqui que é assim. Está vivendo com esse sistema que aprendeu nesses lugares por onde passou. E eu não faço esse tipo de coisa aqui. Por isso tem muitos que vêm na igreja uma vez ou outra, vive sofrendo. Eu não tenho um pingo de dó. Sabe por que não tenho? Porque são pessoas que não querem se libertar, a mente está corrompida, está cauterizada, se tornou amante dos negócios, amante do dinheiro, amante de campanha, como diz lá em Oséias capítulo 2, a partir do verso 2. Se tornou amante da riqueza, amante do trabalho. Aqui tem desses também. E que também está perdendo a salvação. O Senhor já perdeu a paciência com muitos. Já entregou. Já tirou a mão. Por isso tem gente que está se matando entre eles. Vê se não é o que está acontecendo nos dias atuais. Pessoas se matando entre elas. Porque estão cansadas do Todo-Poderoso. E Deus diz assim: o que quer morrer, morra. Quem quer se matar, se mate. Coma cada um a carne do seu próximo. Eu não mais vos apacentarei. Porque elas estão cansadas de Deus, elas não querem obedecer. Deus está cansado de muita gente. Deus está fadigado de muita gente. Deus já perdeu a paciência de muita gente. Por isso eu falei lá no início que não tem mais salvação para muitos. Eu vou te mostrar aqui no final que de fato não tem mais salvação mesmo. Olha o 10. Tomei a vara chamada graça e quebrei. Ou seja, mesmo na graça nos dias de hoje, aqueles que estão cansados do Todo-Poderoso, aqueles que não quiseram obedecer, que preferem continuar sendo mercadoria, sendo comércio, sendo negócio, sendo objeto e não ovelha. Tomei a vara chamada graça e quebrei. Ou seja, a aliança que foi feita, mesmo na graça com essas pessoas, por elas estarem cansadas de Deus, Deus desfez aliança com muita gente já. Quem são essas? Aquelas que preferem ser tratadas como mercadoria, como um comércio que diz lá em 2 Coríntios 2,17. Aqueles que preferem ser tratados como negócio e não como ovelha. Tomei a vara chamada graça e quebrei. Ou seja, muita gente não pode mais alcançar a graça. Muita gente não está mais alcançando o favor de Deus. Muita gente está perecendo na presença de Deus. Muita gente está sofrendo na presença de Deus. Os pregadores não alertam. Talvez ainda haja arrependimento para alguns. Ainda haja lugar para arrependimento. Talvez ainda dê tempo. Talvez se alguns buscar com lágrima, ainda dê tempo ser salvo. Talvez. Não é uma certeza. Eu me lembro que Esaú buscou com lágrima. Não houve lugar para arrependimento. Exatamente por ele não ter aproveitado a chance que teve. A oportunidade que teve. Tomei a vara chamada graça e quebrei. Para anular minha aliança, que eu fizera com todos os povos. A aliança que na graça foi feita, acredite, nos dias que vivemos, com muita gente já foi anulada, já foi desfeita. Não que Deus quis desfazer, mas porque as pessoas, muitos têm rejeitado. Isso aqui é um alerta de Deus dizendo claramente que mesmo na graça não vai haver salvação para muita gente. Mesmo na graça, muita gente não vai ser salvo mais. Mesmo na graça, não tem mais jeito para muita gente. Mesmo na graça, muita gente não pode mais alcançar esta graça. Por quê? Porque muita gente está cansada de Deus, não quer obedecer, não quer andar na linha. Muita gente prefere viver os preceitos de homem, a ignorância, a rebeldia, a dureza de coração. Prefere dar segundo os preceitos dos homens do que segundo a palavra de Deus. Por isso o Senhor perdeu a paciência com eles e disse: eu não mais apacentarei. Quem quiser morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. O que restar e coma cada um a carne do seu próximo. Eu não apacentarei mais. Vê como tem tanta gente aí que está se matando.
aqueles que se descrentes, o ódio no coração, entre tanta gente aí, estão se matando entre eles mesmos. Essas pessoas não tem mais salvação para elas, não tem mais jeito para essas pessoas. Infelizmente, essas pessoas, o destino delas é o lago, porque a consciência está corrompida, cauterizada. Não há mais lugar para arrependimento. Talvez se buscar com lágrima de sangue, talvez ainda haja lugar. Mas a Bíblia diz aqui: tomei a vara chamada graça e quebrei, para anular minha aliança que fizera com todos os povos. A graça não está falando do passado não, queridos. Está se falando dos dias atuais. Isso aqui foi escrito para os dias atuais, os dias de hoje. No dia de hoje, as pessoas que se descrentem estão se matando entre elas, disputando o poder. Quem pode mais? Quem tem mais povo? Quem é mais rico? Quem é mais famoso? As pessoas estão se matando entre elas. O ódio está corroendo, se matando entre as pessoas próprias. Não se falam entre eles. Preceitos e preceitos de homem. Mas a Deus ninguém quer obedecer. Por isso Deus foi bem claro: perdi a paciência com ela porque elas estavam cansadas de mim. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. As pobres do rebanho que fizeram caso de mim. Um pequeno remanescente que a Escritura menciona, que é o remanescente que cabe ao Senhor apacentá-lo. Um pequeno remanescente que a Escritura se refere. São aqueles que obedecem, que renunciou tudo, mas que não ignorou a palavra de Deus. Um pequeno remanescente que cabe ao Senhor salvá-lo. Aí ele disse assim, no versículo de número 14, para finalizar: então quebrei a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. A vara chamada união é o que falta entre o povo hoje. Vê se a união. Lembra que eu falei de alguns líderes religiosos que não se falam entre eles? Vê se a união, porque a vara que representa autoridade, lei, disciplina, renúncia, ou como você preferir, a vara na Bíblia representa tudo isso. Tem vários significados para a palavra vara. Vê se a união entre o povo de Deus hoje em dia. Por quê? Porque estavam e estão cansadas do Todo-Poderoso. Deus perdeu a paciência com elas. Elas estão se matando entre si mesmo, porque estão se cansadas de Deus. Deus perdeu a paciência e diz assim: quem quer morrer, morra. Quem quer ser destruído, seja. Eu não mais apacentarei. Se Deus falou isso e não está apacentando mais muita gente, pessoas que estão se matando entre elas, quem é que está apacentando? Para onde será que elas estão indo? Que você possa pensar nisso. E muitos que estão me ouvindo, que você se pergunte: para onde você está indo também? Muitos que estão me ouvindo agora, eu não diria todos, mas a maioria. Para onde será que muitos estão indo? Eu vou ficando por aqui. Mas aqueles que vão ver essa mensagem e que congregam nesses lugares, saia. Se você não sair, quem está nessas igrejas é a maioria, que a Bíblia não chama de igreja, mas chama de sinagoga de Satanás. Se você quer salvar sua alma, saia. Se você não sair, você vai perder sua salvação. Eu estou lhe falando, tendo a Bíblia como base. É a Bíblia que está dizendo isso. Deus não está apacentando essa gente. Não é Deus que está apacentando. Não os apacentarei. Quem quer morrer, morra. Quem quer ser destruído, seja. Quem quer comer a carne do seu próximo, coma cada um a carne do seu próximo. Eu não mais apacentarei. E ele disse no 10: tomei a vara chamada graça e quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Ou seja, a aliança que na graça foi feita com os povos, já foi desfeita com a maioria. Porque eles não aceitam ser apacentado, ser disciplinado, ser corrigido. Eles não aceitam que haja união entre eles. Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas? Se for, busque com lágrima. Talvez ainda haja lugar para arrependimento. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.